Gêmeos, você já parou para pensar que sua mente tão rápida, tão curiosa, tão viva, talvez seja também aquilo que o impede de aprofundar, de terminar, de realmente conectar? Bem, os astros têm uma mensagem muito específica para você nesta noite de 31 de dezembro que pode, literalmente, mudar como você se vê para sempre. Senta aqui comigo. Informação astrológica geral. O último dia de 2025 encontra Gêmeos em um ponto de intensa movimentação interna e externa. Para um signo regido por Mercúrio, cuja natureza é mental, curiosa, mutável e comunicativa, o 31 de dezembro não é apenas um fechamento de ciclo, mas um momento de reorganização de ideias, narrativas pessoais e perspectivas sobre o futuro. Neste dia, o céu convida o geminiano a sair do piloto automático mental e a perceber, com mais profundidade, o quanto sua mente influenciou o rumo de todo o ano. Gêmeos é um signo de ar, versátil, adaptável, capaz de transitar entre diferentes mundos, temas, pessoas e experiências com agilidade rara. Em 31 de dezembro de 2025, essa característica é tanto um dom quanto um ponto de atenção. Os astros indicam que muitas portas foram abertas ao longo do ano, muitas possibilidades foram consideradas, inúmeros caminhos foram ensaiados mentalmente, mas nem todos foram verdadeiramente aprofundados. Este é o momento de síntese. O universo pede que você, por um instante, deixe de lado a necessidade constante de novas informações e se concentre em algo mais sutil. O que, de tudo o que viveu em 2025, realmente importa? Quais experiências deixaram marcas? Quais pessoas foram cruciais? Quais decisões se mostraram pontos de bifurcação? Em vez de buscar, nesta noite, mais estímulos, o céu convida a digestão interna dos estímulos que já vieram. O Sol, em sua posição de fechamento de ciclo anual, ilumina temas ligados à profundidade, à intimidade, à verdade subterrânea por trás de fatos aparentes. Não basta mais saber muito, acumular dados, opiniões e histórias. Para Gêmeos, 31 de dezembro de 2025 pede um movimento na direção da sabedoria, que é o conhecimento integrado pela experiência. A pergunta importante aqui é: o que você aprendeu, não apenas o que você viu ou ouviu. A Lua, em um posicionamento sensível, mexe com memórias, saudades, projetos que ficaram pela metade. Ainda que você, geminiano, tenha a habilidade de seguir em frente rapidamente e mudar de foco com facilidade, algumas coisas retornam neste dia como se pedissem um olhar mais cuidadoso. Talvez sejam promessas que fez a si mesmo no início do ano, livros que decidiu ler e nunca abriu, cursos que começou e não concluiu, conversas que ficaram pela metade. Os astros não trazem tudo isso de volta para julgá-lo, mas para oferecer a chance de escolher conscientemente o que merece ser retomado em 2026 e o que, honestamente, já não faz sentido. A mente de Gêmeos vive cheia de abas abertas. O 31 de dezembro funciona como aquele momento em que você decide fechar algumas janelas, arquivar certos arquivos, priorizar o que realmente precisa permanecer em primeiro plano. Vênus envia aspectos que favorecem conexões sociais, encontros, interações, festas, trocas intelectuais e afetivas. Há uma energia leve, sociável, típica do seu signo, mas com um convite a ir um pouco além da superfície. As conversas desta noite podem ser divertidas, mas também podem ser profundamente significativas se você permitir. Júpiter, o planeta da expansão, favorece o crescimento intelectual, projetos de estudo, viagens, novos interesses e expansão de horizontes em 2026. Sobretudo para geminianos que se organizarem minimamente e não dependerem apenas da improvisação. A sorte tende a sorrir para você, mas ela encontra mais espaço quando há alguma estrutura mínima para recebê-la. Saturno lembra que promessas feitas hoje e planos traçados agora terão mais peso do que o habitual. Não se trata de ter medo de se comprometer, mas de respeitar a força simbólica desta noite. Se você disser a si mesmo que fará algo em 2026, procure escolher aquilo que realmente está disposto a sustentar, não apenas o que só é interessante naquele momento. Plutão, com sua energia transformadora, toca áreas ligadas a crenças profundas, identidade mental e forma de perceber o mundo.
Ao longo de 2025, muitas ideias que pareciam sólidas podem ter sido questionadas. Em 31 de dezembro, o convite é assumir que você não é mais a mesma pessoa de janeiro. Seu modo de pensar mudou, sua forma de entender relações, trabalho, corpo, vida, tudo foi levemente redesenhado. Assim, a atmosfera geral para Gêmeos, neste 31 de dezembro de 2025, é de balanço mental, emocional e existencial. A pergunta-chave do céu para você é: quem eu sou agora, depois de tudo o que vivi, e que narrativa quero contar sobre mim, mesmo em 2026? Para um signo que ama histórias, talvez a tarefa mais importante seja essa: reescrever a própria história com mais consciência, mais verdade e menos necessidade de agradar ou se adaptar a todo mundo o tempo todo. Luiz, houve algum momento da noite, por menor que seja, para escrever, pensar ou simplesmente ficar em silêncio observando seus próprios pensamentos. Perceba quais ideias retornam com frequência. Elas são pistas sobre o que realmente importa para você. Mercúrio retrógrado e Gêmeos. Para Gêmeos, Mercúrio retrógrado nunca é apenas um fenômeno distante. É uma mudança direta no campo onde você respira, pensa e se expressa. Em 31 de dezembro de 2025, Mercúrio encontra-se em retrogradação, intensificando a sensação de revisões, repetições e retornos nas áreas de comunicação, planejamento e conexões mentais. Muitas pessoas temem Mercúrio retrógrado porque ele está ligado a mal-entendidos, atrasos e falhas em sistemas de comunicação. Mas, para Gêmeos, há uma camada mais profunda. Mercúrio é seu regente, e quando entra em movimento aparente para trás, sua mente também é gentilmente convidada a voltar, não para remoer, mas para rever com mais cuidado o que foi pensado, dito e decidido. Neste 31 de dezembro, você pode notar que certas conversas do passado voltam à tona, seja na sua memória, seja em encontros inesperados, mensagens, e-mails ou situações que lembram algo que já viveu. Pessoas com quem você perdeu o contato podem reaparecer, temas que pareciam encerrados podem reabrir, ideias abandonadas podem voltar a chamar atenção. Em vez de ver isso como confusão, considere como segunda chance. Mercúrio retrógrado, especialmente para Gêmeos, oferece a oportunidade de dizer o que não foi dito antes, de pedir desculpas se necessário, de esclarecer equívocos, de ouvir com mais atenção versões de histórias que você já tinha decidido como verdadeiras. Seu signo é rápido para interpretar, mas às vezes, justamente por essa rapidez, perde nuances. A energia retrógrada convida à escuta profunda. Gêmeos adora falar, mas também possui enorme capacidade de ouvir, quando realmente se propõe. Nesta noite, vale a pena prestar atenção não apenas às palavras das pessoas, mas ao que fica nas entrelinhas, ao tom de voz, às pausas, aos silêncios. Muitas respostas que você busca não virão em frases explícitas, mas em pequenos sinais. No campo prático, Mercúrio retrógrado pede cuidado com tudo que envolva documentos, contratos, reservas, deslocamentos, tecnologia e trocas de informação. Para alguém tão conectado como você, é essencial revisar mensagens importantes, evitar enviar algo no impulso da emoção, checar dados antes de se comprometer. Se alguma coisa dar errado, respire. Às vezes, o atraso é proteção. Em termos internos, Mercúrio retrógrado em 31 de dezembro funciona como um espelho da mente. Você pode perceber com mais nitidez certos padrões de pensamento automático, críticas internas recorrentes, frases que se repetem sobre si mesmo, crenças que limitam suas escolhas. Este é um excelente momento para identificar quais pensamentos já não representam quem você deseja ser em 2026. Talvez você tenha, por exemplo, a ideia de que não consegue terminar o que começa, que é disperso demais, que precisa ser sempre divertido ou interessante para ser aceito. Mercúrio retrógrado permite que você questione essas crenças. De onde vieram? Ainda fazem sentido? A quem servem? E, principalmente, quem você poderia se tornar se escolhesse acreditar em algo diferente sobre si mesmo? Nos relacionamentos, esta fase pode trazer mensagens inesperadas de pessoas do passado ou a sensação de que certas questões nunca foram realmente resolvidas. Para Gêmeos, que muitas vezes prefere seguir em frente a aprofundar,
Isso pode ser desafiador, mas também é uma chance de fechar ciclos de verdade, com entendimento, em vez de apenas distância física ou silêncio. Em resumo, Mercúrio retrógrado, em 31 de dezembro de 2025, não é um inimigo para você. É uma espécie de revisão de prova antes da entrega final. Um período em que o universo oferece novas oportunidades de alinhar pensamento, fala e ação. Se você se abrir para essa revisão, poderá entrar em 2026 com uma mente mais honesta, mais alinhada com sua essência, menos cheia de ruídos e contradições desnecessárias. Amor. No campo do amor, o 31 de dezembro de 2025 traz para Gêmeos uma combinação interessante de leveza e profundidade. A energia geral convida você a equilibrar a curiosidade natural, o desejo de novidade e movimento, com uma busca um pouco mais séria por autenticidade e verdade nas relações afetivas. Para geminianos que estão em relacionamentos estáveis, esta noite tem um potencial especial para conversas significativas. Muito além de apenas planejar a festa, a roupa ou a programação, os astros incentivam diálogos sobre planos reais para 2026. Como você deseja que o relacionamento evolua? O que gostaria de viver junto, que ainda não foi vivido? Que tipo de vínculo deseja construir na prática, não só na teoria? Muitas vezes, Gêmeos busca manter o clima leve para evitar temas densos. Contudo, neste 31 de dezembro, a profundidade pode ser surpreendentemente libertadora. Falar de medos, inseguranças, desejos e expectativas com honestidade pode criar intimidade, confiança e cumplicidade reais. Seu parceiro ou parceira pode estar esperando justamente por esse lado mais vulnerável seu, que nem sempre aparece. Para quem está em relacionamentos indefinidos, situações de quase ou conexões não assumidas, este dia pode trazer uma necessidade interna de clareza. Gêmeos consegue viver bem nas zonas cinzentas por bastante tempo, mas chega um momento em que a mente cansa de não saber em que terreno está pisando. Talvez, nesta noite, você sinta vontade de perguntar diretamente o que o outro quer, ou de ser honesto sobre o que você mesmo pode ou não pode oferecer. Se essa clareza gerar algum desconforto, lembre-se, melhor um desconforto breve do que uma confusão prolongada. Os astros sugerem que a verdade, dita com calma e respeito, tende a abrir caminhos, não fechá-los. Para geminianos solteiros, o 31 de dezembro traz um clima social favorável, com possibilidade de encontros interessantes, paqueras, conversas estimulantes e conexões rápidas. No entanto, o recado do céu é para observar mais do que provar algo. Em vez de se preocupar em impressionar, tente ouvir, perceber. Que tipo de pessoa você anda atraindo? Existe um padrão nas histórias que se repetem? Que tipo de dinâmica emocional surge com frequência? Essas observações podem trazer pistas valiosas sobre o que você está realmente buscando e sobre o que, talvez, repete sem perceber. Gêmeos, em seu lado mais inconsciente, pode se encantar pela mente do outro, pelo humor, pela conversa, e só depois perceber que, no fundo, valores essenciais não combinam. Esta noite pode ajudá-lo a inverter esse processo, começando por perguntar a si mesmo, além de alguém interessante, o que eu realmente preciso para me sentir bem em uma relação? Para geminianos que vivem relações à distância, online ou em contextos pouco convencionais, Mercúrio retrógrado pode intensificar mal-entendidos ou atrasos em comunicação. Em vez de interpretar tudo no calor da emoção, o conselho é fazer perguntas, checar, dar espaço para explicações. Nem toda falha de resposta é desinteresse, às vezes, é apenas o caos da vida real somado à energia retrógrada. Em termos emocionais, o 31 de dezembro convida você a reconhecer que, por trás da persona leve, versátil e divertida, existe um coração que também deseja ser visto, compreendido e acolhido. Permitir que alguém veja esse lado mais sensível não diminui seu brilho, pelo contrário, o torna mais humano, mais inteiro, mais verdadeiro. A mensagem dos astros para o amor geminiano nesta data é clara. Não se contente apenas com conexões que estimulam a mente se elas deixam o coração vazio. O ideal para você é um amor que seja ao mesmo tempo conversa, amizade, parceria, curiosidade e presença real.
Use esta noite para aproximar-se um pouco mais desse ideal, seja aprofundando um vínculo existente, seja, ao menos, sendo mais honesto consigo mesmo sobre o que deseja viver. Família. As questões familiares ganham um tom de reconhecimento e ressignificação neste 31 de dezembro de 2025 para Gêmeos. Família, para o seu signo, nem sempre é apenas a de sangue. Muitas vezes, são as pessoas com quem você compartilha ideias, referências, risadas, quem acompanha suas fases, projetos e mudanças constantes. Os astros sugerem que esta noite é um bom momento para observar seu lugar dentro das estruturas familiares. Talvez você seja aquele que leva leveza às reuniões, o que conta histórias, o que faz todos rirem, o que transita entre diferentes grupos sem dificuldade. Esse papel é valioso, mas pode, às vezes, esconder cansaços e necessidades próprias. Se você sente que, em 2025, precisou dividir demais sua atenção entre diferentes demandas familiares, correndo de um lado para outro para agradar a todos, o 31 de dezembro traz a oportunidade de refletir. Até que ponto isso é sustentável? Até que ponto você tem permitido que esperem de você uma disponibilidade que, honestamente, não consegue mais oferecer? Gêmeos tende a evitar confrontos diretos em família, preferindo contornar, mudar de assunto, usar humor para dissolver tensões. Isso é um talento, mas alguns temas, cedo ou tarde, exigem conversas claras. Talvez haja um padrão em que você é sempre chamado para ser mediador, para explicar mal-entendidos, para ser o elo entre membros que não se entendem. Isso é generoso, mas também pode ser exaustivo. O céu convida você a, ao menos internamente, definir limites mais saudáveis para 2026. Nem toda briga precisa de sua mediação, nem todo o problema precisa ser resolvido por você. Nem toda expectativa precisa ser atendida. À medida que você respeitar seus próprios limites, pode inclusive ensinar sua família a se relacionar de maneira mais madura e responsável. Para geminianos que se sentem distantes da família, seja por diferenças de visão de mundo, escolha de vida ou conflitos mal resolvidos, este 31 de dezembro pode despertar tanto saudade quanto alívio. A mensagem astrológica, que é de honestidade, quais vínculos familiares, mesmo com diferenças, ainda valem a pena nutrir? E quais, por mais doloroso que seja admitir, talvez precisem de mais distância para não ferirem repetidamente? Não existe uma resposta única. O importante é que você reconheça seus sentimentos reais, sem tentar substituí-los por aquilo que deveria sentir. Família é origem, mas não é prisão. Também há espaço, nesta noite, para a gratidão. Muitas das habilidades geminianas, comunicação, curiosidade, adaptação foram desenvolvidas nas interações familiares, mesmo que em contextos desafiadores. Reconhecer isso pode trazer paz com o passado, sem romantizá-lo. Se for possível passar este 31 de dezembro em companhia de pessoas que você considera família, seja de sangue ou de coração, valorize pequenos momentos, conversas espontâneas, memórias compartilhadas, piadas internas, gestos de cuidado. Mesmo que você, em algum nível, se sinta diferente, como alguém que pensa mais rápido ou de forma diferente do restante, ainda assim existe um fio em comum conectando vocês. O recado principal do céu sobre família para Gêmeos é: você não precisa desempenhar um papel o tempo todo. Em 2026, há espaço para ser você mesmo com mais autenticidade, também dentro do contexto familiar. E, na medida em que isso acontecer, alguns laços podem se tornar mais verdadeiros, ainda que outros se revelem frágeis demais para sustentar essa verdade. Saúde. Saúde, para Gêmeos, está profundamente ligada ao fluxo de energia mental. Quando a mente está sobrecarregada, dispersa demais ou cheia de preocupações, o corpo tende a sentir. No 31 de dezembro de 2025, os astros pedem atenção especial a essa conexão entre mente e corpo, pensamento e sensação. Olhar para trás e avaliar 2025 sob a perspectiva da saúde pode ser revelador. Quantas vezes você dormiu pouco para dar conta de compromissos, projetos, conversas ou divaneios noturnos? Com que frequência sentiu ansiedade, dificuldade de concentração, sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando objetivamente estava em dia?
Quantas vezes seu corpo deu sinais de esgotamento que você tentou resolver com mais café, mais estímulo, mais distrações? Gêmeos têm uma relação muito especial com o sistema nervoso. O ritmo mental rápido, a curiosidade constante e a necessidade de variedade podem, em desequilíbrio, gerar excesso de estímulo. Esta noite, os astros o convidam a fazer algo que talvez não seja tão natural, mas é extremamente necessário: desacelerar. Mesmo que participe de festas, encontros e eventos, procure reservar um pequeno tempo só para si. Saia um pouco da conversa, caminhe sozinho, respire, observe o corpo. Está tenso? Agitado? Relaxado? A pressa mesmo sem necessidade? O simples ato de notar já traz alguma regulação. Em termos de hábitos, este é um dia excelente para decidir que, em 2026, você vai cuidar do espaço entre estímulo e resposta. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata, nem toda notícia merece sua atenção, nem toda opinião merece debate. Isso, além de economizar energia mental, terá impacto direto em sua saúde emocional. O corpo geminiano se beneficia muito de atividades que combinam movimento e mente, como caminhadas conscientes, danças livres, yoga, alongamentos, lutas com foco, entre outras. Em vez de prometer a si mesmo uma rotina perfeita e rígida para 2026, o que provavelmente o entediaria rapidamente, o céu sugere que você pense em variedade estruturada. 2 ou 3 atividades diferentes que possam ser alternadas ao longo da semana. Na saúde emocional, o 31 de dezembro traz à tona um tema importante. O quanto você tem espaço seguro para falar honestamente sobre o que sente? Gêmeos é mestre em falar, mas, às vezes, fala muito sobre tudo e pouco sobre o que dói de verdade. E quando fala, corre o risco de racionalizar demais a própria emoção. Talvez 2026 seja o ano para buscar formas de expressão emocional mais profundas, seja na terapia, em conversas com pessoas de confiança, na escrita, na arte, na música. O importante é que aquilo que você sente encontre alguma via de expressão que não seja apenas pensamento acelerado. Os astros também aconselham cuidado com excessos típicos de festas de fim de ano. Álcool demais, comida em excesso, noites em claro. O seu sistema nervoso pode ficar ainda mais instável depois, aumentando ansiedade, irritação ou dificuldade de foco nos primeiros dias de 2026. Equilíbrio não precisa ser perfeccionismo, mas um pouco de moderação fará grande diferença. Em suma, a saúde de Gêmeos neste 31 de dezembro pede menos promessas grandiosas e mais pequenos compromissos consistentes. Beber mais água, respeitar o sono, fazer pausas de tela, respirar conscientemente em momentos de tensão, movimentar o corpo com alguma regularidade. O impacto dessas pequenas ações, ao longo de 2026, será maior do que qualquer resolução drástica tomada e abandonada em poucas semanas. Carreira. Na área da carreira e da vida profissional, o 31 de dezembro de 2025 chega para Gêmeos como um marco de lucidez. Este é o momento em que você é convidado a olhar, com honestidade, não apenas para o que faz, mas para como e por que faz. Ao longo de 2025, é possível que você tenha se envolvido em vários projetos, ideias, colaborações ou funções simultâneas. Essa multiplicidade é natural para o seu signo, que se entedia facilmente com monotonia e aprecia desafios intelectuais. No entanto, pode ter surgido também a sensação de dispersão, de começar muitas coisas e terminar poucas, ou de estar sempre em movimento sem sentir, de fato, que está avançando. Nesta noite de encerramento de ciclo, os astros sugerem uma pergunta central: que direção quero dar ao meu talento? Em vez de pensar apenas em cargos, títulos ou salários, vale olhar para sua competência principal: comunicar, conectar, articular, ensinar, negociar, pesquisar, analisar, criar, escrever, falar. De que forma você quer que essas habilidades se manifestem em 2026? Se você se sente alinhado ao trabalho atual, este é um bom momento para reconhecer isso e planejar passos de crescimento. Talvez seja a hora de buscar especialização, melhorar habilidades específicas, assumir mais responsabilidades de forma seletiva, construir uma reputação ainda mais sólida.
Se, por outro lado, há uma sensação clara de desajuste, como se o trabalho atual não tivesse mais nada a ver com quem você se tornou, o 31 de dezembro funciona como um chamado interno. Isso não significa largar tudo de uma vez, mas admitir para si mesmo que, em algum momento, uma transição será necessária. Mercúrio retrógrado sugere que este é o momento de planejar, revisar, repensar e, quem sabe, retomar ideias antigas de carreira que foram deixadas de lado por medo, falta de tempo ou opiniões alheias. Talvez haja um curso que sempre quis fazer, uma área que sempre o fascinou, um projeto autoral que foi engavetado. Olhar para isso com seriedade pode ser o primeiro passo para um futuro profissional mais alinhado. Os relacionamentos profissionais também entram em foco. Gêmeos costuma se dar bem com diferentes tipos de pessoas, mas pode dispersar suas alianças ou se envolver em ambientes onde há muita fala e pouca ética. Este 31 de dezembro convida a observar, ao lado de quem você quer caminhar profissionalmente em 2026, quem o inspira, quem o respeita, quem agrega e, em contraste, quem consome sua energia, quem vive de intrigas, quem o faz duvidar de si mesmo. Júpiter indica potencial de crescimento na carreira em 2026, especialmente em áreas ligadas à comunicação, tecnologia, ensino, marketing, mídia, escrita, pesquisa e qualquer campo em que sua mente rápida seja um diferencial. Mas esse potencial cresce exponencialmente quando você escolhe um mínimo de foco, em vez de tentar abraçar todas as oportunidades ao mesmo tempo. O recado final dos astros, para Gêmeos, sobre carreira neste 31 de dezembro, é: você não precisa saber exatamente onde quer chegar, mas precisa saber quem quer ser enquanto caminha. Se seu trabalho lhe permite ser honesto, curioso, criativo e em expansão, você está na direção certa. Se exige, diariamente, que você finja, se encolha ou se traia, talvez seja a hora de começar a desenhar saídas, finanças. A área financeira, para Gêmeos, está ligada tanto ao uso prático do dinheiro quanto às ideias que você tem sobre ele. Em 31 de dezembro de 2025, os astros sugerem um convite para observar sua relação com recursos com menos julgamento e mais curiosidade. Ao longo de 2025, é possível que sua vida financeira tenha oscilado. Momentos de ganho, oportunidades extras, entradas inesperadas, seguidos de fases de gastos impulsivos, investimentos precipitados ou desorganização. Gêmeos, por natureza, tende a ver o dinheiro como algo que flui, entra, sai, circula. Isso pode ser bom, pois evita uma rigidez excessiva, mas em desequilíbrio pode gerar instabilidade. O seu deste dia propõe um balanço, não apenas quanto você tem, mas como você lida com o que tem. Quando ganha mais, você automaticamente aumenta os gastos. Quando entra menos, entra em desespero. Você tem clareza sobre seus custos fixos ou prefere não olhar muito de perto para não se sentir preso? Em 2026, há potencial para organizar melhor sua vida financeira, desde que isso seja feito de um jeito que combine com você. Planilhas hiperrígidas e sistemas complicados provavelmente o entediarão. As formas mais simples, visuais e flexíveis de controle podem funcionar bem. Talvez um resumo mensal, categorias amplas, metas realistas de economia, pequenos hábitos consistentes. Mercúrio retrógrado pede atenção redobrada a contratos, empréstimos, compras grandes e acordos financeiros feitos nesta época. Se possível, planeje agora, mas assine depois, quando se sentir mais seguro e tiver revisado tudo com cuidado. Os astros também sugerem que você observe que tipo de necessidade o dinheiro tem satisfeito em sua vida. Você gasta para se conectar com pessoas, para evitar o tédio, comprando coisas que trazem prazer rápido, para tentar provar algo a si mesmo ou aos outros? Ao perceber essas motivações, pode escolher alternativas mais saudáveis para suprir essas necessidades. Por outro lado, se você se percebe com medo constante de não ter o suficiente, mesmo quando os números não são tão alarmantes, vale investigar em que momento da sua história aprendeu a associar dinheiro à insegurança. Gêmeos, com sua mente rápida, pode amplificar preocupações, criando cenários catastróficos que nunca se materializam. Em 31 de dezembro,
O convite é diferenciar entre medo concreto e medo mental. Júpiter favorece ganhos através de ideias, comunicação, estudos e conexões em 2026. Isso significa que, quanto mais você investir em conhecimento e em parcerias inteligentes, mais seu campo financeiro pode se expandir. Porém, isso exige uma postura ativa, não apenas esperança. Em resumo, o recado financeiro para Gêmeos neste 31 de dezembro é: observe, compreenda e organize. Dinheiro não precisa ser um drama, mas também não pode ser um assunto totalmente ignorado. Se você desenvolver um mínimo de estrutura, sua criatividade e adaptabilidade farão o resto. Final. O 31 de dezembro de 2025 representa, para Gêmeos, um ponto de virada essencialmente mental e existencial. Mais do que mudar calendários, relógios ou rotinas, o que os astros propõem é uma mudança de narrativa interna. Você não é mais a mesma pessoa que era em janeiro. As conversas que teve, as pessoas que conheceu, os lugares por onde passou, os livros, as músicas, os cursos, as dores, as alegrias, tudo isso deixou marcas. Algumas são perceptíveis, outras são quase invisíveis, mas estão no modo como você pensa, sente, reage, escolhe. O convite do céu nesta noite é que você reconheça isso conscientemente. Em vez de apenas pular de uma fase para outra, como quem muda de aba em um navegador, pare por um instante e pergunte: o que eu quero levar comigo para 2026? Que ideias, que hábitos, que relações, que projetos merecem atravessar essa fronteira comigo? E o que precisa, honestamente, ficar em 2025? Gêmeos têm um talento raro de reinventar-se, de se adaptar, de aprender rápido. Em 2026, esse talento será ainda mais necessário. Mas a reinvenção que os astros sugerem não é superficial, não é apenas mudar de estilo, de círculo social ou de assunto. É uma reinvenção que começa em como você se enxerga. Talvez seja a hora de deixar para trás a imagem de alguém que não termina nada, que não sabe o que quer, que é sempre indeciso. Essas frases, repetidas, criam prisões. Em vez disso, você pode começar a se ver como alguém versátil, capaz de testar caminhos, de aprender com erros, de mudar de opinião quando faz sentido e, quando encontra algo realmente significativo, de comprometê-lo com presença verdadeira. Quando a meia-noite se aproximar, você pode escolher viver esse momento de forma automática, ou pode transformá-lo em um pequeno ritual mental. Pode, por exemplo, imaginar que, a cada badalada, solta um pensamento limitante, uma crença antiga, uma preocupação exagerada. E, em seguida, convida uma nova ideia, mais alinhada com quem deseja ser. Os astros não ditam o futuro, mas mostram campos de possibilidade. Para Gêmeos, em 2026, há potencial de crescimento intelectual, de expansão de horizontes, de construção de relações mais verdadeiras, de avanços profissionais significativos e de reorganização interna. Nada disso, porém, acontecerá sozinho. Depende das escolhas que você começa a fazer, inclusive nesta noite. Que 2026 seja um ano em que sua curiosidade esteja a serviço não apenas da distração, mas da descoberta de si. Em que sua comunicação não sirva apenas para entreter, mas também para conectar com verdade. Em que sua mente ágil não seja usada apenas para escapar de desconfortos, mas para compreender, integrar e transformar. Que você encontre, entre as muitas versões de si mesmo que já experimentou, aquela que se aproxima mais de sua essência. E que tenha coragem de sustentá-la, mesmo que isso signifique dizer alguns nãos, assumir algumas vulnerabilidades, permanecer em silêncio quando antes falaria sem parar. Um novo ano o espera, Gêmeos, com uma infinidade de histórias possíveis. Que você escolha contar, viver e escrever aquelas que mais se aproximam da sua verdade.